Olá, turma do primeiro ano do ensino médio do Colégio Fenícia Freire. Hoje nós vamos terminar o nosso conteúdo programado para a nossa prova, terminando o último assunto aqui, nós vimos as conjunções coordenativas, e agora nós vamos ver as conjunções subordinativas, certo? Vamos iniciar aqui. Vamos lá, conceituando as conjunções subordinativas, não é? Elas inserem uma oração, a qual vai estabelecer uma relação de dependência sintática, não é? Tanto é que vocês viram que quando é oração coordenada, eu tenho uma independência, né? Eu não preciso da outra oração para que se tenha ali um sentido, né? Diferentemente das nossas orações subordinadas, elas dependem sintaticamente da outra oração para poder ter sentido completo, né? Então, elas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre as duas ou mais orações uma relação de dependência sintática, certo? Então, vamos lá. O valor semântico das conjunções subordinativas, né? Elas têm esse sentido de indicar quando é que vai ser no contexto de indicação de tempo, de condição, de finalidade, de concessão, de conformidade, né? Então, elas estabelecem esse tipo de relação, né, de sentido na oração, certo? Vamos ver alguns exemplos, né? Observe as conjunções destacadas e reflita sobre o seu valor semântico, né? Olha, não me mandou notícias desde que chegou, né? Desde que viajou. Então, vejam que desde que ele já traz um sentido de tempo, não é? Ele é associado a nós no sentido, não é? No conceito aí de tempo. Mas uma mesma conjunção, não é? Ela pode desempenhar também outro sentido a depender do contexto da oração, não é? Olhem aqui, ó. Tudo se arranjará desde que o aceites de volta. Então, veja só, aí a utilização do desde que já traz uma relação de condição. Foi estabelecida uma condição para que seja aí utilizado o desde que, não é? Na situação de aceites de volta. Desde que, não é? Aceites de volta é que estabelece essa relação de condição, tá bom? Próxima. Nós temos: o concerto da televisão ficou bom, como me havias dito. Vejam só que o como, geralmente vocês até estudam como comparação, não é? Mas o como, ele pode ter outro sentido na oração, certo? Vejam, nós temos de conformidade, não é? Nessa situação é de conformidade, olha. O concerto da televisão ficou bom, como me havias dito. Então, há um estabelecimento aí, né, da relação de conformidade. Nós temos outro aqui, olha. Como estava apressada, a cliente esqueceu a bolsa. Houve uma causa, né, desse esquecimento, a pressa, né? Então, nunca é bom nós apresentarmos assim um pouco de pressa, né, em algumas situações, para não evitar situações ruins, né? No caso aqui é um exemplo, né, turma? Como estava apressada, a cliente esqueceu a bolsa, então nós temos uma relação de causa, certo? Vamos lá. Temos as conjunções subordinativas classificadas e temos a classificação. Vocês já estudaram, não é? Aqui é uma revisão, não é? Relembrando aqui as conjunções subordinativas, não é? Vocês viram no ensino fundamental e aqui é mais um reforço em relação a como elas podem agregar mais valor nas construções de orações, nas construções de informações nos parágrafos e principalmente na utilização delas na nossa produção de texto, né? Embora não possa estar solicitando as produções de textos, mas vocês podem produzi-las, escolher o tema e produzi-las, as produções de texto e enviar para que eu possa fazer a correção, certo? Além disso, essas conjunções subordinativas, elas enriquecem o texto, não é?
porque elas vão trazer esses sentidos, não é? No texto, na construção dessas informações, não é? E estabelecer fatos e informações coerentes. Certo? Então, nós temos aqui as integrantes, e vocês lembram delas, que elas iniciam as nossas orações subordinadas substantivas, não é? Elas têm valor, não é? De conjunção integrantes, porque elas podem ser substituídas pelo um pronome demonstrativo. Isto, não é? Isso. E elas são que e o se. E outro detalhe, cuidado com a utilização do que e do se, não é? O que ele pode iniciar a oração subordinada, não é? A substantiva, ele pode iniciar a adjetiva, não é? E ele pode até ser utilizado nas adverbiais. Vejam aqui um exemplo. As integrantes fazem parte de regência de um verbo ou nome, integram uma oração substantiva. Não é? Eu disse que ele viria. Não é? Nós temos aí o que, olha. Eu disse isso, não é? Que ele viria. Então, você pode substituir normalmente, que aí ocorre uma oração subordinada substantiva. Certo? Aqui nós temos as causais, olha. Exprime causa, razão, toda causa pressupõe uma consequência, né? Então, há uma causa e ocorre uma consequência. Vamos aqui um exemplo. Como ela gritou, não disse nada. Aí nós temos as principais que eu posso utilizar, né? O porquê, o que, o pois, o visto que, o já que, uma vez que. Nós também temos o que como ideia de o como, né? Como ideia de comparação. Vejam, ideia de comparação. João teimou como um burro, não é? Igual, né? Então vocês podem utilizar também outra conjunção comparativa. O mais que, pior que, melhor que, né? Elas introduzem aí uma oração comparativa. Vamos continuar aqui, concessivas. Fato contrário ao que se encontra na oração, não é? Principal. Ainda que não seja suficiente para anulá-lo, né? Vejam, vou ao baile mesmo que chova, né? A concessiva tem essa relação, né? Ocorre algo, né, que parece ser um empecilho, mas que não impede de que ocorra o que quer realizar, não é? Então, veja, ocorreu que tem um baile e a pessoa diz que mesmo que chova, irá ao baile, não é? Então, eu posso utilizar também na troca de mesmo que, eu posso utilizar outras conjunções que também abordam, trazem o mesmo sentido, né? Embora, se bem que, mesmo que, ainda que, conquanto, né? São conjunções de ideia de concessão, né? São concessivas. As condicionais é a ideia de condição, né? Uma hipótese, não é? Ideia de condição, hipótese, não é? Desde que comece, eu cozinharia. Desde que comece, não é? Eu cozinharia. Então, se, não é caso, desde que, contanto que, não é? Então, apresento essa ideia de condição, né? Condicionais. Não posso utilizar outra, né? Caso, não é? Desde que, conquanto, na utilização dessa ideia de condicional. Ideia de condição ou de hipótese. Nós temos aqui as conformativas. Né? Elas estabelecem ideias de concordância, conformidade. Um exemplo. Conforme lhe disse, viajarei amanhã. Segundo, conforme, como. Né? Então, eles abordam essa ideia, né? Traz essas informações de que há uma conformidade, né? Em relação ao que foi expresso. Conforme lhe disse, viajarei amanhã. São conformativas e eu posso utilizar essas conjunções na ideia de estabelecimento de conformidade, certo? Nós temos aqui as consecutivas, ideia de consequência, efeito do que foi expresso anteriormente, né? Olha, ela comeu tanto que passou mal. Já aconteceu isso comigo, de comer tanto, de passar mal, mas esse é feio. Então, eu posso utilizar na troca, né, do que, eu posso utilizar tanto que, tamanho que, tal que, também exprime essa relação de consecutiva, né,
ideia de consequência. Então, toda vez quando eu quiser estabelecer uma ideia de consequência, eu posso pensar nessas conjunções para que eu consiga formular essa informação na minha produção de texto e identificar também esses elementos em uma questão, tá bom? Nós temos as temporais, ideia de tempo. Então, olha só. Mal o filme começara, ela sentiu-se mal. Quando mal, logo que, sempre que, assim que, não é? Traz ideia de tempo. As finais, ideia de finalidade, não é? Veja, estudamos bastante a fim de que passássemos no vestibular, né? Então tem ideia de finalidade, né? O intuito disso. Estudei muito a fim de que eu possa passar na prova final, né? Então eu tenho essa ideia de finalidade. As proporcionais, a ideia de proporcionalidade, né? Simultaneidade. E elas podem ser assim. Quanto mais economizava, mais sentia prazer. A proporção que, a medida que, quanto mais que, não é quanto menos, traz ideia de proporcional, não é? Traz essa ideia de proporcionalidade. Observe o texto abaixo semanticamente. Vejam. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Nós temos aí algumas conjunções, as quais elas estabelecem algumas relações de informação, né? Vamos ver a análise. Olha, é um dos mais conhecidos, né, poemas de Vinícius de Moraes, que possui motividade, sem igual. Aí na adequação gramatical desses versos está na utilização da expressão posto que, né, com valor semântico de causa. O poeta espera que o amor não seja imortal, já que é chama. Aí nós temos aqui outra análise, né? Eis que o problema é posto tem valor de concessivo, ou seja, indicado de oposição, fatores contrários. Tem o mesmo valor de apesar de que, embora, mesmo que, ainda que, não e porque, já que, visto que, com valor semântico de causa. Então o verso deveria ter sido construído assim, olha. Que não seja imortal, já que é chama, ou porque é chama, ou ainda visto que é chama. Veja que na poesia e no poema, né, nós temos os autores, eles têm a liberdade da licença poética. Então, eles podem até conhecer as regras gramaticais, eles conhecem, mas eles trazem esse efeito com algum intuito, né? De chamar atenção, ressaltar algo, certo? Vamos lá. Nós também temos as conjunções com a ideia de polissemia das conjunções subordinativas. Não é mais de um sentido. Polissemia, quando nós trabalhamos com mais de um sentido. Então, os vários sentidos, valores semânticos diferentes dependendo do contexto. Não é assim, como é comparação. Então, toda vez quando eu bater o olho em uma oração e ver lá como, eu já sei que é comparação. Não é bem assim. Nós vimos que o como ele pode estabelecer outros tipos de sentido. O que também, desde que vocês acabaram de ver também, que ele pode estabelecer outro sentido. Então, temos que ter o maior cuidado na relação dos valores semânticos dessas conjunções que elas têm mais de um sentido. Vamos ver uns exemplos, olhem. O primeiro ele trouxe o como, né? A conjunção como pode ter 3 valores semânticos, né? De causa, comparação e conformidade. E nós vimos, não foi? Então, vejam, o como estivesse chovendo, não sair da casa. Indica uma causa, né? Algo ocorreu que traz uma causa, pois poderia ser substituída por já que. Exemplo. Eu faço o trabalho como o regulamento prescreve. Nós temos aí uma conformidade, né? A pessoa realiza esse trabalho, mas porque tem um regulamento que prescreve, né? Nesse contexto indica conformidade, pois poderia ser substituída por conforme. Lembre-se que na língua portuguesa, para se estabelecer realmente um valor semântico, né, daquela situação, nós sempre temos outra palavrinha que pode ser o quê? Substituída, né? Se ocorrer
corretamente, então é porque realmente ali vai ser causa, ali vai ser comparação, ali vai ser conformidade, não é? Vejam, ele age como pai. Valor comparação, né? Pois poderia ser substituído por igual a, né? Aí nós já temos ideia de igualdade. Então veja, não é bater o olho e dizer assim, ali é como e tem a comparação, não é bem assim, não é? Vejam que o como ele estabelece mais de uma função aí de sentido, né? Na oração. O valor do se também. O se e seus valores. E tem valores, viu? Para o se. Vamos lá? O valor da conjunção se, isso aí no se, não é? A conjunção se, além de ser condicional, ela pode ser causal ou iniciar uma oração subordinada substantiva. E nós já vimos lá no início, quando ela for integrante. Sendo denominada, nesse caso, de conjunção integrante. Pronto. Aí ele trouxe, ó. Exemplo. Se você estudar, conseguirá seu objetivo. Aqui nós temos claramente a ideia de uma condição, né? Apresenta valor de condição e poderia ser substituída por caso, certo? Outro exemplo. Se você sabia que era proibido entrar, por que não me avisou? Nessa situação, nós temos o valor de causa, né? E poderia ser substituído por já que. Já que você sabia que era proibido entrar, por que não me avisou? Outro exemplo. Não sei se ficarei lá muito tempo, não é? Nós temos valor de conjunção integrante, não é? Porque eu não sei isso, não é? Então temos valor de conjunção integrante, não é? Iniciando aí uma oração subordinada substantiva, não é? Valor de conjunção integrante, pois se ficaria lá funciona como objeto direto do verbo saber, certo? Vamos ver aqui na prática. Olha, compare estes períodos. Nós temos. Eles devem apresentar um levantamento das necessidades locais e uma possível solução, pois o trabalho não pode ficar restrito a visitas ou ao mero assistencialismo. Eles devem apresentar um levantamento das necessidades locais e uma possível solução. O trabalho não fica, pois, restrito a visitas ou ao mero assistencialismo. Nós temos aqui, qual é a diferença entre uma e a outra? Uma tem ideia de explicativo, né? Nós temos o pois, trazendo a explicação, e nós temos outro pois com sentido conclusivo. Isso aí vocês já viram quando vocês trabalham as orações coordenadas, né? Na utilização do pois, que ele pode estar ou na explicativa ou na conclusiva. Vamos ver aqui, ó. Compare essas frases. Escolha o presente mais depressa, pois a loja vai fechar. A loja vai fechar. Escolha, pois, o presente mais depressa. Temos aqui um com valor de explicativo e outro de conclusivo, não é? Nós temos aqui essa ideia de um de explicar e outro de concluir. Olhem, dadas as frases, volte para casa, eu terminarei o trabalho. Nós temos aqui, agrupe-as de modo a conseguir um sentido conclusivo. Nesse caso, quando tem questões que pedem isso, você junta, tira o ponto e coloca o valor da conjunção que ele quer. Se é conclusivo, se é de final, se é de concessão, se é de condicional. Então, vocês procuram a conjunção desse sentido e juntam as orações de forma coerente. Então, nessa situação, fica assim, ó. Eu terminarei o trabalho, por isso volte. Eu terminarei o trabalho, por isso voltei, não é? Para casa. Que tem que ficar voltei. Pode modificar para que tenha coerência. Vamos lá. Aqui nós temos, olha, dadas as frases. Trabalhe para ajudar em casa, trabalhe porque precisa ajudar em casa. Olha, claramente aqui vocês têm a diferença, não é? O para com ideia de finalidade, há uma finalidade, há uma intenção, não é? Da pessoa trabalhar, porque precisa ajudar em casa. E o outro nós temos porque ideia claramente de uma explicação, né? Trabalhe porque precisa ajudar em casa, tá bom?
Olhem aqui outra. Dadas as frases. Mudamos o telefone uma vez que os trotes nos incomodavam muito, uma vez que... E aí a outra nós temos, mudamos o telefone a fim de que os trotes não nos incomodassem mais. Nós temos claramente a primeira ideia de causa, né? E a outra a fim de que, ideia de finalidade. Olha aqui outro exemplo. Dadas as frases, não fomos à praia porque estava chovendo. Estava chovendo, tanto que não fomos à praia. Veja, nós temos a ideia de explicação, não é? E na outra ideia de consecutivo, não é? Tanto que, não é? Vamos ver mais, olhem. Dadas as frases, as empresas estão se modernizando, já que o mercado internacional tornou-se muito competitivo. Nós temos já que... E vocês já viram que a ideia de causa, não é? Tanto é que nós vimos o uso do como, que poderia ser substituído, não é? Por já que. As empresas estão se modernizando de modo que serão necessários profissionais bem formados, ideia de consecutivo, certo? Olha, nós temos aqui os astronautas estão no espaço. Os astronautas precisam exercitar o corpo. Vocês podem juntar essas orações, não é? E acrescentá-las. Não é? Vamos ver. Os astronautas precisam exercitar o corpo quando estão no espaço, não é? Então, vocês podem utilizar aqui uma conjunção, não é? De utilização do quando. Olhem aqui. Eles não se falam. Eles moram na mesma casa. Olhem como fica. Eles não se falam, embora morem na mesma casa, certo? Vamos ver mais. Choveu na cidade, a cidade ficou inundada. A cidade ficou inundada uma vez que choveu, né? Uma ideia de causa. Temos aqui. Ele estava com dor, ele continuava dando aula. Ele fica assim. Ideia de concessivo, né? Ele continuava dando aula, apesar de que estava com dor. A ideia de concessivo, não é? Vamos lá. Já escrevi vários livros, a editora ainda não publicou os livros, juntando, não é? Com a ideia de concessão. Então, a questão ele diz, não é? Você tem que juntar aí, tem que ter ideia de concessão, tem que ter ideia de causa, ideia de tempo, ideia de... Enfim. Então, já escrevi vários livros, embora a editora ainda não os publicou, na ideia de concessão. Olhem aqui outro. O ponto de ebulição dos líquidos diminuiu. A pressão atmosférica diminuiu. Nós temos aqui. Ele quer de proporcionalidade. Nós vimos, né? A medida que, a proporção que, não é? São conjunções que indicam proporcionalidade. Então, nós temos aqui o ponto de ebulição dos líquidos diminuiu a proporção que a pressão atmosférica, a atmosfera, né? A pressão atmosfera diminuiu. Ele está triste, ele não consegue dormir, ele quer de consequência. Ele está triste, de maneira que não consegue dormir. Vamos ver aqui algumas situações e vamos para a prática, né? Observe os destaques e escolha uma relação semântica das colocadas abaixo. Vamos lá? Temos aqui, ó. Estudar nas vésperas de prova é desaconselhável, pois corre o risco do apagão mental na hora da prova. Então, essa utilização do pois é a ideia clara de explicação. Nós estamos aqui com a ideia de explicação. A outra, caso não diminua o calor, as catástrofes da seca se tornará devastadora. Então, nós temos a utilização do caso, né, se que, né? Então, nós temos aqui uma condicional, né? A1 explicativa, A2 condicional. A3, nós temos, eles se uniram para que todos fossem contemplados. Veja, tem uma finalidade. Então, A3, nós temos ideia de finalidade. Olha a outra, entregamos o trabalho, embora não estivéssemos no prazo, embora, né? Então, tem ideia de concessão. A alta temperatura e a falta de chuvas
são preocupantes, secando rios centenários. Então, esse secando rios centenários, nós temos ideia de consequência. Olha aqui outro exemplo. Quando todos estavam tensos, procurei acalmá-los. Essa ideia de quando traz ideia de tempo. Muito bem. Quem acertou aí está de parabéns. Como já era previsto, entregar o resultado. Veja, como já era previsto, entregar o resultado. Essa utilização do como, nós temos ideia de conformidade, não é isso? Ideia de conformidade. Como estive doente, faltei. Veja, aí ocorreu algo, né? Teve uma causa. Então, o como tem ideia de causa, né? A outra ele diz, ela é como a Cinderela dos pobres. Veja, é claramente uma comparação, né? Foi realizada aí uma comparação. Olha aqui outro exemplo. Pedro pôs a culpa no irmão desde que seu pai deu por falta do dinheiro. Então, desde que, não é? Nós temos ideia de quê? O desde que. Pedro pôs a culpa no irmão desde que seu pai deu falta do dinheiro. Nós temos ideia de tempo, né? A ideia clara aí de que tempo. Olha o outro ali, ó, desde que, já que com outro sentido. Eu canto desde que o instante exista, né? Então, nós temos uma causa, né? Desde que esse instante exista, não é? É uma causa, né? Para esse canto. Olha, observação importante. A locução conjuntiva subordinativa, quando duas ou mais palavras são empregadas com valor de conjunção, né? E locução você sempre vê, locução adjetiva, né? Quando tem mais de uma palavra, com a utilização também de preposição. Aqui, no caso, quando tem mais de duas conjunções, nós já estamos considerando locução conjuntiva subordinativa, certo? Vamos ver alguns exemplos delas. Olhem, nós temos, uma vez que ele chegou até aqui, merece ir até o final. Então, nós temos aqui uma ideia de causa, né? Ele chegou aí, então ele merece ir ao final. Então, estabelece uma relação de causa. Comprarei as passagens, ainda que precisemos viajar à noite. Veja, nós temos aqui uma ideia de concessão, né? Concessiva, não é? Tem aí, ele vai comprar, não é? Ainda que precisemos viajar à noite. Então, tem essa ideia de concessão. Olha, posso fazer-lhe este favor contanto que não me peça mais nada. Então, nós temos ideia de condicional, não é? Há uma condição, não é, para que isso ocorra, não é? A pessoa estabelece aí, ó, posso fazer esse favor, contanto que não me peça mais nada. Então, há uma condição aí para que isso ocorra. A outra nós temos, ele sempre passa pela mesma rua, né? De modo que os moradores já o conhecem. Nós temos ideia de consecutiva, não é? Ele fez isso a fim de que todos se lembrassem de sua pessoa. Nós temos a ideia de finalidade, né? De final. E a última nós temos a proporcional. À medida que as pessoas vão chegando, ela fica mais nervosa. Ideia de proporcionalidade. Então, nós vimos, não é, as conjunções subordinativas, vimos os valores que elas têm, vimos algumas conjunções, as quais elas estabelecem, a depender do sentido, colocadas na oração, valores diferentes, não é? Nós vimos o uso do como, vimos o uso do desde que, vimos o uso do se, não é? Estabelecendo relações de outros sentidos, não é? Nas orações. Então, é por isso que é bastante importante ficarmos atentos, não marcarmos por impulso nenhuma questão, lermos, né? Refletir se ali tem ideia de causa, de ideia de comparação, se tem ideia de final, ideia de tempo, ideia de proporcionalidade, ideia de
consecutiva, né, condicional, para não perdermos questões só por mera rapidez, né? Pressa de realizar, de marcar, né? Então temos que ter o maior cuidado quanto a isso, tá bom? Bem, quero terminar aqui, não é? Nossa aula fica por aqui. Espero que todos estejam bem, fiquem em segurança, só saiam realmente se for necessário. E se sair, usem as máscaras e sigam os protocolos adequados de segurança, né, em relação a esse momento difícil que estamos passando, tá bom? Outra informação é que os vídeos vão estar na plataforma do colégio Ofênisia Freire, bem como atividade em relação a esse assunto e posteriormente atividade de revisão, tá bom? Então, espero que todos estejam bem, fiquem com Deus e se cuidem, e até a nossa próxima aula.